Oi, gente, boa tarde, meu sétimo ano predileto do Barro Duro. Vamos lá, seguinte, vamos falar hoje sobre. Hoje é aula de história, certo? Professor Délio aí nas áreas, na voz de novo. Vamos falar sobre a importância da terra na Idade Média, feudalismo. Na próxima aula a gente vai falar sobre a importância da terra para as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. É um negócio bem legal. Vamos tentar fazer uma discussão interessante, certo? Mas a aula hoje é de história. Vocês aprenderam sobre a Idade Média no sexto ano, que eu sei que vocês aprenderam. Não sei se vão lembrar, mas aprenderam, tá bom? Então, o período que a gente tem um recorte histórico aí de 476 depois de Cristo a 1453. Já tô aqui jogando os recortes aí sem os quebrados. Esse período aí, né? De esse período aí para a gente entender a Idade Média. Então, nesse período, a Terra ela determinava as relações de poder. Eu não tô falando da Terra no sentido do chão, da terra de plantar, dos territórios, né, gente? Ninguém me pergunta, professor, o pessoal enchia o saco de terra para ver quem tinha mais terra, porque já me fizeram essa pergunta. Acredite, já me fizeram essa pergunta. Não, gente, não é isso não. Não é quem enchia mais saco de terra, não. É o território, é o chão, né? Qualquer semelhança com o presente não é coincidência. Né? É história. Porque quando a gente fala de poder de terra, né, a gente ainda vê hoje as pessoas, né, os poderosos tomando as terras de quem não pode lutar para manter o seu território. Né? Haja vista aí tudo que o povo indígena está sofrendo hoje por conta de gente escrota querendo invadir os territórios deles. Mas vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Vejam bem, a propriedade da terra, né, e a utilização dela, era toda a base de sustentação de um sistema econômico que a gente teve na Idade Média chamado feudalismo. Já estudaram sobre feudalismo, né? A gente vai depois estudando e pensando. Vamos sempre estudando e pensando nos dias de hoje. Aí a gente diz, meu Deus do céu, que zorra é essa, né? De lá pra cá não mudou. O que aconteceu de lá pra cá que já tem tanta coisa parecida, mas pior que é. Bem, vamos cá. Então, no feudalismo, que foi marcado por diferentes características, mas a gente vai falar aqui agora dessa questão do uso da terra. As terras eram, como é que eu vou dizer, apropriadas ou dominadas pelos senhores, né? Que eram os senhores feudais, né? As pessoas precisavam da terra para sobreviver. Gente, na época do feudalismo a gente não tinha, na Idade Média a gente não tinha bom preço. Ó, mercadinho do bairro. A gente não tinha seu barrão aí do Barro Duro, não tinha barrão. Não tinha mercadinho aqui do meu bairro, né? Então a gente precisava plantar para comer. É diferente, né? Hoje em dia a gente está aqui, né? E o campo está produzindo e a gente está comprando, né? As máquinas, enfim. É uma outra história, né? Estamos em 2020. Mas naquele tempo a gente não tinha essa facilidade para a gente conseguir os alimentos. Então a gente tinha que plantar. Para plantar tinha que ter o quê? Terras. Qualquer terra não, terras aráveis, terras boas de plantar, né? Boas para dar alimento. Então, essas terras, elas estavam na mão de um determinado grupo social, que eram os senhores, né? E existiam aquelas pessoas, como existem até hoje, aquelas pessoas que eram mais pobres, aquelas famílias pobres que não tinham terras para plantar, não tinham nem recursos para plantar, não tinham nem semente, enfim. Então acontecia que esses senhores, conhecidos como os senhores feudais, eles cediam zorra nenhuma, cediam uma ova, né? Eles aldeavam essas pessoas. O que é aldear? É você criar uma aldeia, você criar como é que eu vou dizer? Você alocar essas pessoas ao seu redor.
que eram chamados as pessoas eram os aldeões. Então essas pessoas, essas famílias, esses grupos sociais viviam em torno, né, do senhor feudal ali, da sua propriedade. Defendiam esse senhor, eram obrigados também a defender esse senhor feudal, né? Ou seja, formavam exércitos que defendiam esse senhor, defendiam seus territórios. E parte dessa terra era plantada, arada, plantada, e a colheita era dividida entre esses entre esses aldeões, né? Esses servos dos senhores feudais. Os senhores feudais ficavam com metade de tudo. A verdade é que eles não faziam por zorra nenhuma, né? E eram sustentados pelo trabalho e pelos esforços dos seus servos, né? Dos seus aldeados. Que coincidência, né? A gente pensar nos dias de hoje, é uma semelhançazinha aí, né? Tem ou não tem? Né? Pensa aí. Pense no dia de hoje, né? Vamos refletir criticamente sobre nós, né? Como trabalhadores, né? O que a gente faz? Se não é sustentar o luxo de muitos senhores por aí, de muitas famílias por aí. Que luxo a gente não tem. Então o que acontece? A terra, ela tinha um valor de vida mesmo. As pessoas dependiam da terra para viver, para sobreviver. Então na Idade Média a terra, ela tinha um valor e ela determinava o poder de determinada pessoa, de determinada família. Então quanto maior era o seu feudo, quanto maior era o seu território, mais poderoso você era. Provavelmente mais servos você ia ter, mais pessoas você ia ter para defender o seu território e para plantar e trabalhar para você ficar, bem na fita, só sombra e água fresca, né? A gente também não vai querer aqui dizer que os senhores feudais trabalhavam aqui só, né? Porque nem combina, né? A gente pensar dessa forma. Assim como não combina a gente pensar que os industriários, os milionários aí que são donos das fábricas, dos mercados, trabalham para chuchu, né? Então a gente entende que na Idade Média a terra, né, era ela sempre foi, né, determinante para as relações de poder, Beleza? Até aí tá fácil, todo mundo entendendo tudo. Belezinha, filé da Bahia, né? Vamos lá, vamos caminhando para frente. Bem, eu disse que o final da Idade Média foi por volta de 1450, final da Idade Média, né? A segunda metade aí do século XV, né? Segunda metade do século XV. Professor, como é que calcula o século? Já expliquei 859 milhões de vezes, todas as vezes que encontrei vocês. Que eu acho que encontrei vocês no sexto. E que não encontrei no sexto, eu encontrei no quinto. Mas eu vou explicar de novo. 1453, digamos assim, pensa aí, bota aqui, 1450. Aí eu quero calcular que século é que eu tô. Então você pega assim, ó, os dois primeiros números da frente são 14. Aí você mais um. Tá quanto? 15, ó, pegou a visão? Pronto, 15. Século 15. Um século tem quantos anos? 100 anos, né, gente? Alô, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Jah Rastafari. Então, se você está em 1453, primeira metade do século XV, não é isso? A partir de 1950, a partir de 1900 o quê? A partir de 1450 é a segunda metade do século XV. É só porque eu queria dizer para vocês que o Brasil foi ocupado na segunda metade, no final do século XV, né? No início do século XVI, 1500, né? Aquela história do descobrimento, aqueles baratinos de que se perdeu, e descobriu. Não, eu acho que foi ocupado, eu acho que já sabia. E aí, meu irmão, foi só ladeira abaixo para quem aqui já estava, né? E até hoje é sofrimento, meu Deus, para esse povo, é sofrimento para os indígenas reconquistarem as suas terras que foram tomadas, que foram roubadas, enfim, né? E por que eu estou falando isso? Porque isso tudo tem a ver com a terra.
com poder, com território. Até hoje, a terra ela tem grande valor e ela está na mão de poucos, né? Quem já escutou a música de Edson Gomes que fala assim, proprietários latifundiários? Pois é, né? Os grandes latifundiários de sempre da história da humanidade continuam. As famílias continuam, né? E enfim. Então é isso. A Idade Média, a gente sabe que a terra ela tinha valor de vida, né? Era necessária para que se produzisse um alimento que sustentava as pessoas. E sabemos que o senhor feudal, essa figura poderosa da Idade Média, ele explorava as pessoas, né? Então, digamos que você era um senhor feudal, digamos assim, e você tinha aí 100 tarefas de terra no seu feudo, né? Aí você ia pegar e usar. E como é que acontecia? Essas pessoas, né, que viviam ali, que eram seus servos, que viviam ali no seu território, essas 100 tarefas de terra eram aradas, se fossem terras aráveis, e plantadas. 50 tarefas era para dividir para todas as famílias, por exemplo, um exemplo. Todas as famílias para dividir. E 50 tarefas era para a família do senhor feudal. De lenhar, né? Muito de lenhar isso. É uma injustiça da zorra. Mas era assim que funcionava. Se a gente parar para refletir no Brasil de hoje, né, a gente ainda não pega metade da fatia do bolo. A gente continua trabalhando para entregar a riqueza que a gente produz para muito poucos, muitos senhores e senhoras que estão aí, né, comendo todo o bolo e a cobertura sem dar um pedaço a ninguém. Mas isso tem que mudar um dia. Beleza, meu povo? Bem, é uma explicação rapidinha e a gente vai fazer agora, daqui a pouco, uma atividade. Vou passar uma atividade para vocês. E vocês vão me entregar, claro, né? Vamos se orientar, vamos tomar uma tendência na vida, vamos estudar. Beleza? Beijo no coração de vocês.